UVIA, Liga de Oftalmologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A úvea é uma camada vascular, rica em pigmentos, sendo a camada intermediária do olho. Também é chamada de túnica vascular. Ela é composta pela íris, corpo ciliar e coroide. A íris é a porção mais anterior e visível da úvea. Ela é o que chamamos de parte colorida do olho, que pode ser vista por transparência através da córnea. Se constitui como uma característica individual, pois não existem íris rigorosamente iguais. Tem a forma circular e delgada. Apresenta em seu centro uma abertura levemente inferior e nasal, a pupila. Por essas características, funciona como um diafragma, regulando a quantidade de luz que é projetada na retina e permite uma comunicação entre as porções anterior e posterior do olho. A íris separa a câmara anterior, face posterior da córnea até a anterior da íris, e posterior, face posterior da íris até o cristalino. O contato entre a íris e o cristalino forma uma válvula que evita o deslocamento do humor aquoso da câmara anterior até a posterior. Esse diafragma forma uma barreira relativamente eficaz para evitar que eventuais micro-organismos ou processos inflamatórios presentes na câmara anterior passem para a porção posterior. A irrigação sanguínea da íris ocorre por meio dos círculos arteriais maiores e menores da íris, formados pelas artérias ciliares anteriores e posteriores, curtas e longas, todas ramos da artéria oftálmica. Já a drenagem venosa dirige-se para a coroide e posteriormente para as veias vorticosas. A inervação ocorre por meio dos nervos ciliares curtos, longos e nervo nasociliar, que saem do gânglio ciliar. As fibras dolorosas também estão presentes. O músculo esfíncter da pupila é formado no 5º mês intrauterino, já o músculo dilatador da pupila somente no 6º mês intrauterino. A membrana iridopupilar involui completamente ao 6º mês de gestação, deixando o eixo visual claro e dando origem à pupila. Quando isso não ocorre, temos a membrana iridopupilar persistente. A pigmentação da íris continua por pelo menos 6 meses após o nascimento. A íris apresenta uma face anterior de origem mesodérmica, que pode variar de tonalidade, e uma posterior, de origem neuroectodérmica, que é sempre negra. A face anterior é dividida pelo colarete, que corresponde ao círculo arterial menor da íris, nas porções ciliar e pupilar. A zona ciliar é composta de 3 áreas: a parte plana, que vai do colarete até o primeiro círculo de contração da íris, a parte ondulada, que se estende do primeiro círculo de contração até o último, e a raiz da íris, que corresponde à inserção desta no corpo ciliar. Histologicamente, a face anterior da íris corresponde à lâmina marginal anterior e estroma. Já a face posterior é formada pelo epitélio iriano, que será descrito a seguir. Histologicamente, a íris é composta por 3 camadas: a lâmina marginal anterior, o estroma e epitélio. A lâmina marginal anterior, também chamada de camada ou membrana limitante anterior, é uma modificação do estroma, sendo pobre em colágeno e rica em melanócitos e fibroblastos. Aparentemente, suas células são fagocíticas. O estroma é formado por um tecido conjuntivo frouxo, bastante vascularizado, composto de colágeno do tipo 1 e 3 e substância fundamental amorfa, contendo ácido hialurônico e polissacarídeos, com fibroblastos e células pigmentadas, que são os melanócitos e os cromatóforos, além de macrófagos, mastócitos e linfócitos. Os melanócitos do estroma e da lâmina marginal anterior e os cromatóforos do estroma é que vão determinar a cor da íris do indivíduo adulto, de acordo com a quantidade e a qualidade de melanina que as células contêm, a área que ocupam e a espessura do estroma e do epitélio posterior. Os melanócitos já estão presentes ao nascimento e seu número parece ser constante ao longo da vida. 2 camadas de células cúbicas pigmentadas formam o epitélio iriano, por isso é que a superfície posterior da íris é sempre escura. Essas camadas estão unidas ápice com ápice, formando espaço virtual entre elas, com microvílulos estendendo-se de ambas as superfícies, as quais são mantidas juntas por desmossomos. São funções da abertura pupilar:
Regular a quantidade de luz que entra no olho, diminuir as aberrações do sistema óptico ocular, aumentar a profundidade de foco ocular mediante sua constrição, servir de passagem para o livre trânsito do humor aquoso entre as câmeras posterior e anterior do olho. A pupila com anemidríase permite a entrada dos raios luminosos mais periféricos, causando um círculo de confusão e diminuindo a nitidez das imagens. Na miose, há um bloqueio dos raios mais periféricos, entrando somente os raios mais centrais, o que diminui as aberrações do sistema óptico ocular. Nessa imagem utilizada como exemplo, a pupila com anemiose aumenta a profundidade de foco. Quando se olha para uma imagem através de uma pupila miótica, tudo das coisas próximas até as distantes fica em foco, porque a dispersão da luz de cada ponto da imagem em frente ou atrás do ponto focal na retina é mínimo. Quando a mesma imagem é vista através de uma pupila dilatada, a imagem do ponto focal na retina é nítida, mas como a dispersão da luz de cada ponto da imagem é grande, a nitidez da imagem rapidamente diminui nos pontos anteriores e posteriores ao ponto focal. As pupilas normais são redondas, com contorno regular e simétricas. A íris apresenta um movimento pupilar denominado flutuação pupilar fisiológica ou hipos. Acredita-se que essas flutuações devem-se à inervação simpática e parasimpática dos músculos da íris, que apresentam equilíbrio instável. A miose pode ocorrer na luz intensa, convergência, sono, fadiga e durante alguns períodos de enxaqueca. Já a midríase ocorre em ambiente mais escuro, prática de exercícios, respiração mais profunda e durante períodos de emoção. A pupila do recém-nascido é miótica, devido ao tônus parasimpático, que aumenta de diâmetro em até 7 mm aos 12 e 13 anos, e então diminui gradualmente ao longo da vida. Idosos podem apresentar pupilas mióticas por alterações fibróticas do esfíncter da pupila e atrofia do dilatador da pupila. A inervação do esfíncter da pupila é parasimpática e chega por meio dos nervos ciliares curtos. Cada terminação nervosa acaba em uma única célula e a contração é simultânea. A inervação do dilatador da pupila é simpática, via nervos ciliares longos. O músculo esfíncter da pupila circula a borda pupilar como um anel. Sua contração causa miose. É inervado pelo sistema nervoso parasimpático por meio do nervo óculo-motor. O músculo dilatador da pupila é inervado por fibras simpáticas derivadas do plexo carotídeo interno e chegam pelos nervos ciliares curtos. Ao nascimento, esse músculo não está completamente desenvolvido. Corpo ciliar, segmento intermediário da úvea, estrutura que une a íris com a coroide. Possui forma de anel espessado no interior da cavidade ocular. O corpo ciliar se liga ao cristalino pela zônula e possui a função essencial de acomodação. Os processos ciliares produzem o humor aquoso. Seu formato é de um anel assimétrico, grosseiramente triangular. Como os limite anterior, possui o esporão escleral, posterior a ora serrata. Em um corte sagital, a face anterior se faz com a raiz da íris e o trabeculado. A face externa é a esclera e o espaço supraciliar. A face interna possui a pars plicata ciliar e a pars plana ciliar. Nesta imagem, é possível visualizar o corpo ciliar e alguns dos itens citados anteriormente que delimitam o seu entorno. 2/3 posteriores do corpo ciliar são formados pela pars plana, onde o músculo ciliar é responsável pelo escoamento do humor aquoso e a acomodação. A pars plicata é situada no terço anterior, e os processos ciliares são responsáveis por produzir o humor aquoso. O músculo ciliar é responsável pela acomodação do cristalino. É formado por células musculares lisas, incluído num tecido conjuntivo vascular, e insere-se no tendão comum do esporão escleral em 3 direções. As fibras longitudinais se inserem adiante do esporão escleral, espalhando-se em avental. As fibras radiais dispostas na face anterointerna do músculo só desenvolvem-se após os 5 anos de idade. As fibras circulares juntam-se às fibras radiais, realizando um verdadeiro esfíncter muscular, e cuja contração diminui o diâmetro interno do músculo
e do corpo ciliar intervindo na acomodação. Nesta imagem é possível observar os 3 sentidos das fibras musculares: superficialmente o feixe meridional ou longitudinal, medialmente o feixe radial e internamente o feixe circular. A inervação do corpo ciliar é realizada por fibras parasimpáticas pós-ganglionares, que têm os corpos celulares nos gânglios ciliares e chegam ao músculo através dos nervos ciliares curtos. As fibras pré-ganglionares do gânglio ciliar seguem o nervo óculo-motor. As fibras simpáticas inervam as paredes dos vasos. O corpo ciliar possui 2 origens embriológicas. A neuroectoderme origina os processos ciliares por plissamento. Do 3º mês até o nascimento ocorre a maturação progressiva do epitélio do corpo ciliar. A mesoderme pericupular espessa-se e origina o músculo ciliar. O corpo ciliar possui uma camada dupla de células epiteliais. A camada externa é composta por células cuboides pigmentadas. A camada interna, formada por células colunares não pigmentadas, uma continuação das células sensoriais da retina. Possui largura de 7 mm temporal e 6 mm nasal. A espessura é de 0,2 mm no meio da hora serrata e aumenta progressivamente até 1,5 mm. Os processos ciliares são estruturas vasculares, superfície de trocas capilares. O processo é centrado por uma arteríola, ramo do grande círculo arterial da íris, que confere aos processos ciliares um importante papel na produção do humor aquoso. O humor aquoso é produzido pelas células não pigmentadas. A secreção se dá por transporte ativo de bomba de sódio e potássio, movimento contra o gradiente. A difusão do gradiente é de pressão osmótica. A ultrafiltração se dá pelo gradiente da pressão hidrostática. As funções do humor aquoso. Ele é necessário para manter o tônus, tornando possíveis as funções visuais. Possui atividade metabólica nutricional, contribui para a nutrição da córnea e do trabéculo escleral. Ele é composto de 99% de água, com um teor diminuído de proteínas, glicose e aminoácidos. Possui um teor aumentado de ácido lático e ácido ascórbico e também sódio. Seu volume diário é de 2 a 3 ml. Drenagem do humor aquoso. Flui da câmara posterior para a anterior através da pupila. Rota trabecular responsável por 90% da drenagem. O humor flui pela malha trabecular e desemboca no canal Tilem, onde é drenado pelas veias episclerais. A rota uvioescleral é responsável por 10% da drenagem. Ocorre pelos vasos coroidais presentes na zona ciliar, coroide e esclera. Uma terceira via menor é a de escoamento através da íris. A coroide é a maior porção da úvea. Possui um tecido vascular fino e pigmentado, com espessura anterior de 0,1 mm e posterior de 0,25 mm. Está relacionado externamente com a lâmina fosca da esclera e internamente o epitélio pigmentado da retina. A camada coriocapilar externa é onde passam os vasos sanguíneos. A membrana de Branch interna separa a coroide da retina. Sua porção anterior se limita com o corpo ciliar, ora serrata, e a porção posterior com um canal óptico. A coroide possui origem embriológica mesodérmica, e sua inervação é realizada pelos nervos ciliares. A coroide tem em seu estroma vasos repartidos em grandes vasos, vasos de médio calibre e córeo capilar, que formam uma rede vascular ricamente desenvolvida na mácula. Sua irrigação é feita através de 2 artérias ciliares longas, temporal e nasal, várias ciliares anteriores e posteriores curtas. As artérias ciliares anteriores e posteriores longas formam na periferia da íris o círculo arterial maior da íris e vão nutrindo o corpo ciliar.
O sangue é drenado pelas veias vorticosas, ciliares posteriores e anteriores. Nessa imagem é possível ver a quantidade de vasos que compõem a coroide. A coroide possui como função vascularização externa da retina, regulação térmica do olho, trocas líquidas metabólicas, manutenção da aderência retiniana e função imunitária.